Primeiramente, bom dia a todos. Esse é o nosso sumário que vai guiar a nossa apresentação esta manhã, ou esta tarde já, né? Para quem já almoçou, não sei. Pode passar, por favor. Paulo, pode dar continuidade? Isso. Então, pode passar essa parte da introdução. Na introdução, a gente trouxe a biografia da Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais, na cidade de Sacramento. Ela era neta de escravos e, devido às condições socioeconômicas da época, ela precisa se mudar para São Paulo, mais especificamente na favela do Canindé. Lá ela se torna catadora de papel. E ela gostava muito de escrever, muito de produzir textos, e começa a escrever poemas e publicar em jornais locais, tanto é que ela é conhecida por poetisa negra na época. Mas a fama realmente veio quando o Audálio Dantas, repórter do Folha da Noite, ele vai até a favela do Canindé para fazer uma reportagem acerca da vida e do contexto de como seria viver na favela, e ele acha esses manuscritos da Carolina. A Carolina apresenta esses manuscritos e a fama dela se torna efetiva. Pode Bom, falar. sobre a obra. Como Paulo disse, ela só conseguiu publicar o livro quando ela conheceu o Audálio Dantas, né? Mas ela fez diversas tentativas antes disso. Ela chegou a encaminhar a obra para os Estados Unidos, porém não teve muito sucesso, né? A obra ela foi mantida no formato original, né, de diário, possui um narrador autor e personagem que conta a sua própria realidade dentro da favela de Canindé, sendo atualmente a Marginal Tietê. O livro foi um best-seller, foi traduzido para 13 línguas e é até hoje uma referência para estudos sociais e culturais no Brasil e exterior. Pode passar. Nós trouxemos algumas curiosidades sobre o livro também, pode passar também esse slide. O primeiro tópico de curiosidade que nós trouxemos foi a questão do português e do preconceito linguístico existente na sociedade brasileira. O português foi um termo cunhado pela Lélia Gonzalez em 1984. E esse português são as marcas de africanização que os idiomas africanos tiveram no português falado no Brasil. Uma dessas marcas seria a troca da letra L pelo R. E a Gonzalez aborda no artigo dela essa questão desse viés etnocêntrico que a sociedade brasileira enxerga essa troca. Então, aqui ele diz o seguinte: é engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. Pode passar? Outra curiosidade que nós trouxemos é o termo negra pedida, né, que é uma ofensa que infelizmente podemos ver em todo o livro, principalmente quando a nossa autora está escrevendo. A Gonzalez explica o surgimento desse termo quando nós estávamos lá no período da escravidão, né? Era bem utilizado pela Sinhá para xingar as negras que eram abusadas e estupradas pelos seus senhores. E por que disso, né? Porque quando os jovens eles se iniciavam aí sexualmente, para provar sua masculinidade e satisfazer seus desejos, eles abusavam dessas escravas. E quando eles se casavam, eles não conseguiam ter ereção, justamente por não estar dentro da mesma marcação violenta, né? Então, como essa esposa pura, branca, virgem, era uma outra situação. Então, para solucionar isso, traziam-se roupas usadas de escravas para que eles cheirassem, né? Então, eles só conseguiam aí ter relações sexuais com suas esposas a partir disso. Esse remédio, ele foi a princípio chamado de catinga de crioula, depois passou para cheiro corporal e hoje é conhecido como CC. Pode passar. Nosso contexto histórico, pode passar, por favor. Nós trouxemos uma timeline para poder falar de uma maneira bem breve e rápida sobre o contexto histórico-político da época. Então, nós começamos aí a partir da migração da autora para São Paulo, né, que foi quando ela perdeu a mãe por volta dos 28 anos de idade e tentou um emprego de doméstica, né, na grande metrópole. Porém, nessa mesma época, estava ocorrendo aí a política higienista em São Paulo, porque os trabalhadores que trabalhavam em indústrias e também para pessoas de grande porte, de grande posses, se concentravam nas regiões centrais de São Paulo. E o Estado via esses locais de cortiço, enfim, como proliferadores de doença e começou a empurrar essas pessoas para a margem, criando assim as favelas, né? Então foi assim que a nossa autora chegou na favela de Canindé. Paulo. Bom, o contexto político no qual a obra foi publicada foi no governo do Juscelino Kubitschek. O governo de JK foi conhecido por uma grande industrialização e um aumento no desenvolvimento do país, só que essa distribuição de renda ficou concentrada na mão de muito poucas pessoas, e isso é evidenciado nessa citação da Carolina, pode passar?
nessa seguinte citação, que ela diz o seguinte: para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos, então ela evidencia o contexto político nessa situação social e econômica. Pode passar? Iniciando a nossa fundamentação teórica, nós abordamos duas principais intelectuais, a Lélia Gonzalez e a Grada Quilomba. A Lélia Gonzalez foi uma intelectual negra brasileira, professora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela foi muito importante no movimento negro, foi uma revolucionária muito importante dentro do movimento negro no Brasil, principalmente dentro da academia. Já a Grada Quilomba é uma escritora, psicóloga, teórica, né, e muito famosa pelo seu livro Memórias de Plantação, porque trata aí da questão do racismo, pós-colonialismo, e também fez uma grande contribuição para o feminismo negro, que nós vamos ver mais à frente. Pode passar, por favor? Sim. Então, a Lélia Gonzalez, ela vai tentar entender o racismo e a construção, a formação do indivíduo brasileiro. Ela cunha, então, um termo chamado de neurose cultural brasileira, através de uma, que a Lani vai explicar mais na frente, que seria uma construção de uma abordagem interseccional através de várias áreas, sociologia, antropologia, mas majoritariamente através de termos da psicanálise, principalmente de Fanon. Então, ela vai tentar entender e identificar as relações entre o indivíduo branco, historicamente dominador, e o indivíduo negro, historicamente dominado. E ela vai tentar entender o que há de oculto dentro dessa relação, dessa construção na sociedade brasileira. E ela chega à conclusão de um racismo velado, que seria a neurose cultural brasileira. A consequência de tudo isso seria a questão da marginalização do indivíduo negro pela sociedade brasileira, e isso põe em xeque a capacidade intelectual desse indivíduo. Dentro desse panorama, dentro desse contexto, a Gonzalez ela vai trazer, então, a posição da mulher dentro disso, como que a mulher negra se encaixa dentro desse contexto. Ela faz uma abordagem da mulata, mãe preta e doméstica, que nós vamos abordar mais à frente, através de um suporte da psicanálise, um suporte epistemológico freudiano e lacaniano. Pode passar, por favor? Bom, a partir desse aprofundamento na psicanálise, a Lélia Gonzalez ela promove a seguinte reflexão baseada na relação, né, entre a relação de poder patriarcal, né, com sua dinâmica sexista, e na figura do homem branco. Então, na modernidade, o complexo de Édipo vai dizer que o menino ele vai desejar a sua mãe, ou a figura materna que o criou. Então, a Gonzalez ela resgata a figura da mucama, da ama de leite, da babá e da doméstica, para explicar que esse desejo, então, vai ser voltado para a figura negra, para a mulher, né, negra, que ocupa esse espaço de servidão. Então, entendendo que essa relação, ela está construída dentro de uma dupla proibição, sendo a primeira pelo tabu do incesto, porque a criança não pode desejar a mãe, e outra pelo racismo, que coloca essa relação dentro de uma marcação violenta devido à escravidão, né? Entendemos aí que esse desejo que é duplamente sublimado e negado se reverterá no mecanismo que é o racismo hoje no Brasil. O racismo que é extremamente implícito, porém, da mesma forma, muito violento, né? Então, partindo dessa concepção, da construção do indivíduo, né, dentro da sua formação na sociedade, nós vamos resgatar aquelas noções que o Paulo citou anteriormente, de mãe preta, doméstica e mulata, também abordando, né, dentro do viés do feminismo negro. Pode passar, por favor? Então, a Simone de Beauvoir ela vai analisar a posição da mulher dentro da sociedade e ela chega à conclusão de que a mulher seria do outro, em razão tem uma citação ali que ele fala o seguinte: os homens impõem a condição do outro, pretendem se torná-la objeto. Então, a Simone de Beauvoir faz essa análise, pode passar. Mas a Grada Quilomba acrescenta, faz um adendo a essa citação da Simone de Beauvoir, questionando quem é essa mulher e quem é esse o outro dentro da sociedade, né? E ela fala assim que a mulher, se a mulher branca é o outro, né, a mulher negra seria o outro do outro, em razão de que ela sofre um preconceito interseccional. Ela sofreria, então, o racismo do homem branco e da mulher branca,
e sofreria o machismo do homem negro e do homem branco, tendo essa abordagem, então, de um preconceito interseccional. Pode passar, por favor. Para entender o lugar da mulher negra dentro da sociedade brasileira, nós resgatamos aquelas noções que a Gonzalez cita, e ela traz a definição do Aurélio, né? E é importante salientar que, por exemplo, a parte ali de mucama, né, a másia escrava, que é a está entre parênteses, exatamente porque essa relação do homem branco com mulher negra, ela não é adequada de acordo com a estratificação de castas implícita dentro do Brasil. Então, portanto, tem uma tentativa aí de apagamento, né? Já depois disso, nós temos a definição que é aceita, que é a figura da mulher negra enquanto doméstica, enquanto aquela que tem uma força sobre-humana, que aguenta tudo, aguenta o peso da família, não precisa de ajuda, né, que é aceita. E aí nós temos a parte grifada, que é o por vezes era ama de leite, que é também mais uma tentativa do distanciamento dessa relação mais íntima entre o indivíduo branco e a mulher negra, enquanto sua mãe ou a figura materna que o cuidou. Pode passar, por favor? Nos concentrando nas primeiras duas noções, que seria a de mulata e doméstica, porque o tempo não vai nos permitir falar muito sobre isso, nós gostaríamos de explicar a noção mulata. Mulata é uma palavra de origem espanhola e é extremamente pejorativa, por quê? Porque significa uma mestiçagem digna de desprezo, né? Porque é a cópula de um animal nobre com um de segunda classe. E a figura da mulher negra dentro dessa noção é aquela cujo corpo é público, né? É aquela na qual só tem esse momento de glória no carnaval, né? E não tem valor nenhum dentro dessa sociedade. Pode passar, por favor? Nós trouxemos algumas citações dentro da obra, nós gostaríamos de falar para vocês para explicitar melhor essas noções. A primeira ali é exatamente nessa situação do carnaval, né? Enquanto a nossa autora aí teria esse momento de glória. Porque depois do livro é só dores e flagelos, né? Na segunda citação, é o português que está vendendo carne na favela e ele oferece um pedaço de fígado para Fernanda, que é uma pessoa negra também da favela, e ela se recusa, né? Porque ele quer que ela deite-se com ele em troca desse pedaço de fígado. Você pode observar que é um pedaço de fígado, não é uma carne de grande valor ou de grande apreço, né? Dentro do nosso contexto social. Pode passar, por favor? Aqui nós trouxemos outras citações também que evidenciam esse não pertencimento do corpo da mulher, que seria um corpo compartilhado, né? Aqui nessa primeira citação, existiu uma briga entre dois homens ali no Canindé, e eles falavam assim: vai embora, Valdemar, a negra é minha. O Valdemar respondia: a negra é nossa. Eu cheguei primeiro, então existia essa competição do não pertencimento, e na segunda era muito comum, durante a violência doméstica das mulheres, né, os homens tiravam elas, levavam para a rua e faziam uma exposição, tiravam a roupa dela e aquilo era um espetáculo, tanto é que nessa citação fala o seguinte: a Fernanda saiu nua quando o Amorim estava lhe batendo. Eu não vi, ah, que pena. Então ninguém estava se importando com o que estava acontecendo com a mulher, né, e, só queriam ver o espetáculo. Pode passar, por favor. A noção de doméstica é aquela que nós falamos, né, brevemente, é aquela que aguenta tudo e é a permitida. Pode passar, por gentileza? Nós vamos aqui trazer algumas citações. A primeira o Paulo vai explicar e depois eu vou dar continuidade. A primeira citação tem a ver com essa dela aguentar tudo, né? Então, ninguém foi ajudar ela quando ela deu à luz para a filha dela, a Vera, e nem no pós-parto também foram ver ela ficou sozinha. Tanto é que ela falou assim: depois do parto eu fiquei em uma posição incômoda, até quando Deus me deu forças para ajeitar-me. Bom, nessa segunda e última situação, aqui a gente tem a situação na qual ela ganha um guarda-roupa de doação, né? Só que o trabalho, aliás, o trabalho, porque eu li ali. O peso do guarda-roupa está muito grande, né? Ela não está aguentando adequar ele no carrinho para ela carregar. E os homens da Light, que era a empresa que ficava próxima a esse local, só observam e não ajudam, exatamente porque se tem aí essa questão da força sobre-humana da mulher negra, né? Pode passar, por favor. Nessa primeira citação, evidencia também essa questão de que a mulher negra precisaria ceder o espaço para uma outra pessoa. Nessa citação em específico, ela precisa ceder seu espaço para Leila, né? Aí ela acaba lavando a roupa da Leila também, que era uma mulher branca, cede também o espaço, a cama dela, para Leila poder dormir na cama dela. Então, é o seguinte: a Leila ficou sem casa, foi morar com a dona Domingas. A dona Domingas era quem lavava a roupa, que ele obrigou a dormir no chão
e lhe dar o leito. Agora aqui, eu havia me confundido. Aqui nós temos, acho que, uma situação que engloba todas as noções que nós estamos aqui falando, né? Uma porque o cigano, ele chega por trás dessa mulher sem um consentimento, e na última parte da situação a gente pode ver ali o pensamento dela referente a ele, que é quando ela chama ele de diabo, fala que ele deveria estar na cadeia, né? E ele dá ordens para ela lavar as roupas dele aí, que significa também essa questão da doméstica, né? Enquanto uma mulher que pode e deve fazer o serviço para todos. Pode passar, por gentileza? Nós vamos falar agora das nossas considerações finais. Perdão, As finais. nossas considerações finais, a gente decidiu atrelar a pedagogia juntamente com as modificações pedagógicas. Pode passar esse slide da consideração final. A pedagogia, ela está associada a toda uma temática, né, da cosmovisão africana, que eu posso levar para dentro da minha sala de aula. Existe uma lei que foi criada em 2003, a Lei 10.639, que ela diz respeito sobre essa obrigatoriedade dessa inserção de uma literatura negra dentro da sala de aula, mas nós sabemos que o nosso currículo, efetivamente, na prática, ele é extremamente canônico nesse sentido. Quando nós trazemos essa literatura negra brasileira para dentro da nossa sala de aula, como diz o coach, a gente coloca, então, o indivíduo negro numa posição de primeira pessoa, no qual vai abrir essa questão do empoderamento e também essa consistência na discussão, no debate dentro da sala de aula, que é o que nós precisamos. Pode passar, por favor? Então, as nossas implicações pedagógicas, né? Nós propomos aí um rompimento com um currículo essencialmente feito de obras canônicas, né? Então, nós propomos a inserção de literatura negra, né? Justamente para questionar e revisar o papel do negro dentro da sociedade e ajudar a reconstruir a imagem que ele tem de si e de sua comunidade brasileira, para quebrar os silenciamentos historicamente construídos, né? Para que seja conhecido pessoas negras que foram extremamente importantes para a nossa história e promover aí a diversidade que é extremamente necessária para a formação escolar, principalmente no sentido de formar indivíduos antirracistas. Então, por favor, enegreçam suas referências e essas são as nossas. Pode passar, por favor? Agradeço a atenção de todos e peço desculpas aí pelo tempinho que a gente recebeu. Obrigada. Obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer, porque esse trabalho, quando a Laniele e o Paulo apresentaram na literatura brasileira, fiquei encantada. Falei, nossa, e foi justamente depois do nosso primeiro dia, né, de curso sobre questão de racismo, né, que nós estamos tendo, né, com o professor Ivo. Então, eu acho que, como eu falei para os meninos na época, né, esse trabalho foi realmente mostrado, discutido. Então, eu acho que assim, é triste saber, né, como eu falei para a Milaniela, é triste saber que, e para o Paulo, que a gente lê essas obras, analisa essas obras e percebe que as situações não mudaram muito ainda, né? Essa é uma das coisas mais gritantes, né, no nosso país, né, vamos dizer assim, e mundo afora, né? Então, mas vamos ver aqui a pergunta que a Jennifer colocou. Angela Davis nos convida a pensar que, para desconstruir a mulher negra, precisamos desconstruir primeiro o homem branco, depois o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. O que vocês acham dessa reflexão? Bom, eu acredito que é exatamente sobre isso, né? Quando o Paulo ele fala da Grada Econômica, quando ela faz essa questão do comparativo, de quem é o outro, que você está dizendo, exatamente porque para a gente entender e desconstruir essa questão do lugar da mulher negra, né? Dentro dessas noções que nós falamos, a gente precisa entender que essa mulher ela está sendo subjugada por três pessoas, né? Por três noções dentro dessa sociedade. Então a gente precisa de fato desconstruir esse racismo dentro do homem branco, na questão também da mulher branca e do homem negro. Porque a mulher branca, ela não é homem, mas ela é branca. O homem negro não é branco, mas é homem. Então, ela continua sendo subjugada por todos, e é necessário que haja essa desconstrução para que haja aí, quem sabe, né, uma ascensão social dessa mulher negra. E aqui tem visto também só como um ser humano, né? Porque tem essa dificuldade também na sociedade. Jennifer, quer falar alguma coisa?
Não, é como eu coloquei ali. Obrigada pela resposta, Lani, né? É uma obra que eu gosto bastante. Até semana passada a gente estava discutindo sobre ela no PFOL, né? Que a gente trouxe a biografia da Carolina Maria de Jesus, e acho que é extremamente importante a reflexão de vocês. E eu até queria reforçar o meu comentário ali de que acho que não é necessariamente nem dar parabéns pela apresentação, né? Porque acho que é mais um agradecimento mesmo da reflexão que vocês nos convidam a fazer e que é extremamente importante. Então, é só agradecer mesmo. Paulo, quer falar alguma coisa, Paulo? Não, professor. Quer comentar alguma coisa, Paulo? Mesmo essa oportunidade. A gente tem mais uma pergunta aqui da Letícia, né? Qual para vocês é o maior impacto da falta de uma pedagogia, né, no ensino público? Você quer falar, Paulo? Vou responder anterior. Quiser falar? Vamos lá. Eu acho que enquanto uma pessoa negra, né, acho que eu posso falar, acho que com propriedade, de que falta e faz muita falta. Acaba sendo ambíguo, mas é exatamente isso. A gente não consegue reconstruir uma imagem de nós mesmos, uma imagem empoderada, né? Nós somos aqueles que são jogados à margem, a gente nunca é inteligente o suficiente. Então, a falta da pedagogia é exatamente a falta de conhecer pessoas negras que fizeram parte da história, esse apagamento histórico, e com isso a gente tem uma certa dificuldade de ocupar espaços, porque a gente acha que a gente não merece estar, que a gente não está apto. Então, a pedagogia dentro da sala de aula vai promover exatamente esse sentido inverso, né? De sensação de pertencimento a algo, né? A gente vai rever a nossa própria imagem e também a nossa cultura afro, valorizá-la, né? Então, eu acho extremamente importante e faz muita falta quando não se tem. Mais alguma coisa, pessoal? É interessante quando você estava falando outro dia. Tem uma pergunta do Giovanni ali, desculpa, a gente falou ao mesmo tempo. Não vi. Onde é que está? Pode pegar ali. Ele falou assim, talvez não seja tão voltado para o tema, mas o que acho dos termos negra e preta? Bom, para mim elas são aceitáveis, né? Claro que quando a gente fala de cor, a gente vai preferir preto porque o preto não tem uma conotação negativa. Quando você está falando de fome, você fala que a fome é negra. Quando você fala de dinheiro, você fala que a grana é preta. Então, se você puder utilizar o preto, para a gente vai ser mais positivo. Porém, dentro da nossa cultura brasileira, ainda tem uma grande dificuldade de assimilação de cor e aceitação, inclusive, né? Tem sempre uma tentativa de embranquecimento, né? Então, é complicado, assim, muitos vão preferir que chame de moreno, inclusive, né? Mas, ao meu ver, é melhor você chamar uma pessoa de preta, até porque o negro, ele tem um significado, se eu não me engano, um significado de inimigo. Agora eu não sei qual língua que é, mais ou menos, mas, portanto, não é muito legal, né? Melhor chamar a pessoa de preta mesmo. Como a gente conversou antes, né, Laniele e Paulo, eu acho que esse trabalho, ele vem assim, ele apresenta várias nuances, né? Sim. Do que é essa realidade, né? Uma foto que até vocês tiraram aqui dessa apresentação, uma foto com a Clarice Lispector, né, do lançamento do livro. Por isso que eu gostaria que vocês mandassem para os meninos a apresentação completa, né, para ficar disponível lá no YouTube, né, depois no nosso site, porque eu acho assim, aquela fotografia e os comentários que são feitos sobre aquela fotografia, assim, é de querer chorar, né? Porque, na verdade, você tem essa mulher excepcional que escreve barbaramente, né? E numa situação tão vulnerável, e ela sofre aquela comparação tão injustamente, né? E isso é uma questão muito interessante, porque a gente tem uma realidade no Brasil e em outros países, eu não vou falar que é só no Brasil, e que tem esse desmerecimento, né? E é muito interessante que agora à tarde eu tenho uma defesa de doutorado, e o nosso ex-aluno ele começa analisando Tituba, né? Da peça do Miller, né? As Bruxas de Salem. E é muito interessante, né, que você tem essa negra escrava, que ela vem de Barbados,
E essa questão, desde os primórdios, né, vamos dizer assim, você tem esse aniquilamento de uma identidade, né? Quer dizer, você tem um apagamento de toda uma cultura, o apagamento das tradições religiosas, né? Você tem o apagamento do que aquele ser significava no seu próprio contexto, no seu próprio país. Então, a gente tem que, de uma certa forma, tentar fazer com que esse discurso se inverta, né? Porque senão nós estamos já no século XXI, meu Deus, e as coisas parece que não caminham, né, de uma certa forma, para que haja vamos dizer assim, uma realização desse indivíduo. Quanto isso? Sim? Porque uma das coisas que a gente tem que pensar, nossa, não importa a cor da pele, não importa a raça, não importa nada. Nós somos seres humanos, né? Assim, com as nossas histórias, com as nossas histórias familiares, histórias culturais, mas só que nós temos essa necessidade, né, de colocarmos todos em caixinha, né? Sim. Então, pode falar. Não, é só realmente é muita coisa, né? É muita reflexão e acho que é importante pontuar que não seja pontual, né? Não é uma apresentação num evento do CPEL, não é uma leitura, né? É um processo, né? Que a gente possa realmente olhar para o fato de que todos somos racistas e que possamos tentar realmente entender que precisamos estudar, né? Precisamos todos fazer a nossa tarefa de casa hoje.